Salve, meus irmãos em Cristo, salve a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam, agora, hoje e sempre, e que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para fazer o nosso Evangelho do dia, para ouvir, para aprender, para agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar a Deus, nosso Pai Criador, e pedir para Ele que olhe por nós, para todos nós. Que não sejamos egoístas, pensemos nos outros também, né? Que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 18º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. O nosso tema de hoje se enquadra em vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, os quais nós vamos fundamentar um a um, de acordo com o texto a seguir, que, diga-se de passagem, um texto belíssimo, maravilhoso, de Ellen Cady, no livro Abrindo Portas Interiores, lição numerada para o dia 16 de maio. O texto dialoga profundamente com os ensinamentos de Jesus e encontra perfeita sintonia com a visão espírita em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso foco, não é mesmo? Esse livro pode ser adquirido em qualquer livraria espírita ou não, e também nos sebos de livros usados, né? Eu tomo a liberdade de mostrar a vocês, através da câmera, esse livro maravilhoso, de cabeceira, o qual pode ser lido e refletido todos os dias, para a lição daquele dia especificamente, da lição apresentada. Eu vou deixar na descrição do vídeo para facilitar a pesquisa de todos vocês. Ficam tranquilos. E agora eu peço a permissão para ler o texto do dia 16 de maio na íntegra. Vamos lá? Que as palavras saem da sua boca e as meditações que saem do seu coração sejam sempre aceitas para mim, que eu sou o seu Deus. É melhor ficar quieto e não dizer nada do que permitir que palavras impensadas sejam ditas, palavras das quais você possa se arrepender depois. Falar demais pode causar dor e sofrimento. Aprenda a controlar a sua língua e conte até 10 antes de falar. Palavras impensadas podem ferir num segundo, mas leva muito tempo para uma mágoa cicatrizar. Quando você aprender a fazer tudo por mim e pela minha honra e glória, você não cometerá erros. Se você observar pacientemente, encontrará em cada alma a faísca divina. Você a abanará até que ela vire uma chama, nunca tentando apagá-la com sua crítica, intolerância ou falta de compreensão. Você entenderá que, para mim, todas as almas são iguais. Vamos abrir um parênteses aqui, né? E então, tentar fundamentá-lo por partes. Vamos lá? Número 1. Que as palavras que saem da sua boca e as meditações que saem do seu coração sejam sempre aceitáveis para mim. Aqui vemos um convite à vigilância interior, aquilo que o Espiritismo chama de
Reforma íntima. Jesus ensinou: a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículo 34. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos isso especialmente no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Ensina que a verdadeira pureza começa nos pensamentos e sentimentos. Capítulo 17, Sede perfeitos. Fala do esforço moral diário para purificar palavras, ações e intenções. Item 2. É melhor ficar calado do que permitir que palavras impensadas sejam ditas. Isso remete diretamente ao ensinamento sobre mansidão e controle das paixões. Capítulo 19. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, especialmente o item sobre a cólera, onde Kardec explica que a irritação e a palavra impensada ferem profundamente. A doutrina espírita nos lembra: a indulgência não vê os defeitos alheios, ou se vê, evita comentá-los aos quatro ventos, né? Já falamos sobre a indulgência em vídeos anteriores. Número 3. Palavras impensadas podem ferir num segundo, mas leva muito tempo para uma mágoa cicatrizar. Aqui, parece que a lei do amor e da caridade, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe, porque muitas das vezes a palavra é uma espada, fere rápido, mas a cura da alma exige tempo. Número 4. Nunca tentando apagá-la com sua crítica, intolerância ou falta de compreensão. Isto é espiritismo puro, não é mesmo? Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Item clássico. A caridade e o amor ao próximo. Kardec ensina que a verdadeira caridade não é só material, é também benevolência, indulgência e perdão. A máxima espírita: fora da caridade não há salvação, aqui cabe perfeitamente. Número 5. Se observar pacientemente, encontrará em cada alma a faísca divina. Que imagem linda, não é mesmo? Para o Espiritismo, cada espírito é criação divina, destinado à perfeição. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mostra que todos estamos em diferentes graus evolutivos. Capítulo 17. Sede perfeitos. Todos trazemos em nós o germe da perfeição, ou seja, essa faísca divina é o princípio espiritual imortal que deve ser desenvolvido. Número 6. Para mim, todas as almas são iguais. Isso lembra diretamente capítulo 1. Não vim destruir a lei. E por fim, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, porque diante de Deus não há superioridade de raça, de posição, de riqueza, nem de religião. Somos todos espíritos em evolução. Como ensina Kardec, todos foram criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Síntese espírita do texto. Esse texto, de Ellen Cady,
é um convite às 3 grandes virtudes evangélicas: vigiar os pensamentos e palavras, exercitar indulgência e mansidão, reconhecer em cada irmão que ele ecoa muito recomendação de Jesus, a famosa vigiai e orai, Mateus capítulo 26, versículo 41. E também a proposta espírita da reforma íntima, não é mesmo? Que é aprender a falar, sentir e agir como Cristo. Uma boa conclusão para a nossa reflexão. Poderia ser: quando o coração ilumina, a palavra deixa de ferir e passa a consolar. Gratidão, queridos irmãos, pela aceitação de podermos refletir juntos. Maravilhosa fundamentação, amigos. Gratidão sempre. E é sempre uma alegria refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita, buscando em Allan Kardec e nos ensinamentos de Jesus. Cristo, esse amparo para o coração e para o entendimento. Como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Capítulo 17, Sede perfeitos. Que seja sempre nossa meta transformar palavras em consolo, pensamentos em oração e vida em testemunho. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, iluminando nossos estudos e reflexões. Gratidão pela confiança. Estarei sempre aqui para aprofundar todos os temas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer sempre. Grande abraço e tchau!